Se você investe por longo prazo, você deve ter se perguntado do porquê algumas ações na minha carteira não andam, será que eu escolhi errado, não é melhor vender e comprar outros ativos? Essa aqui é uma dúvida frequente, principalmente de quem está iniciando no mundo dos investimentos, e eu vou te explicar o que é que acontece nesse momento. Hoje eu vou te mostrar que, na verdade, as ações lateralizando e algumas ações que não dão aquele boom extraordinário é o esperado, e tem 3 conceitos que eu quero te mostrar aqui que explicam isso. Fala pessoal, que tá falando pelo Guedes, sou economista, estudador do canal e já sabe, né? Chegou aqui agora, não me conhece, guarda, senta, acalma esse coração e deixa o like lá no final quando aprender alguma coisa nova. Se você é um investidor de topo, deixa o seu like e bora pro vídeo. Você provavelmente já viu uma ação travada na sua carteira. Aquela ação que passa e ela anda de lado, ela fica um pouquinho positiva, um pouquinho negativa e, cara, você parece que não vai pra lugar nenhum. Você sabe o que eu tô falando. Você investe por longo prazo, você sabe o que eu tô falando. E aí você começa a se perguntar, será que eu fiz a escolha certa? Será que essa aqui realmente é uma boa empresa pro longo prazo? E acaba que muitos investidores, eles fazem o seguinte, eles acham que não. E isso muito provavelmente porque não entenderam a essência de investir por longo prazo, nem de comprar boas empresas e acabam se desesperando mesmo, se frustrando, eu diria que essa é a palavra correta, e vendem os papéis. Daí em diante começa um cenário que você não vai querer na sua carteira. Vou te contar. Tudo isso começou porque na nossa comunidade teve um aluno, o Pedro, que ele postou esse print aqui, que uma ação que ele comprou multiplicou mais de 5 vezes o patrimônio investido. E o Pedro já é investidor há mais de 4 anos na bolsa, já tem um tempo legal de bolsa. E quem perguntou é um aluno meu também que investe há menos tempo, acho que deve estar ali nos seus 2, 3 meses investindo nisso. Cara, eu não tenho nenhuma ação que faz isso, será que eu comprei as ações erradas? E essa é uma dúvida muito comum e, como eu disse, principalmente quem está começando. Mas também há uma explicação para isso, e são 3 pontos. O primeiro se chama princípio de Pareto, mais conhecido por princípio 80-20. E o princípio leva esse nome exatamente pelo fundador, Vilfredo Pareto. Ele era um matemático italiano e ele percebeu que 20% das causas dos esforços levam a 80% dos resultados. E esse princípio rege para tudo na nossa vida. Então, por exemplo, ele percebeu que você usa 20% da sua roupa em 80% do tempo. Você sempre tem aquelas roupas favoritas. 80% do grande trânsito de uma cidade acontece em 20% das ruas e que 80% dos atrasos e falhas de um projeto vem de 20% das causas. Ou no mundo financeiro, 20% da população detém 80% de toda a riqueza do mundo. E aqui nos investimentos isso não vai mudar. 20% das ações da sua carteira serão responsáveis por 80% do resultado dela. Um exemplo muito tradicional foi que lá para 2022-23, as Magnificent Sevens, as 7 magníficas, foram responsáveis por basicamente todo o desempenho da bolsa americana. E a Magnificent Seven, para quem não conhece, são as 7 magníficas dos Estados Unidos: Apple, Amazon, Microsoft, Google, Tesla, Nvidia e Meta, o Facebook. E aí eu peguei essa imagem para mostrar exatamente isso. Então, se a gente parar para ver, de 2022 a outubro de 2023, a gente tem que as 7 magníficas, elas representaram 72% do resultado da bolsa, enquanto se a gente tirasse elas, o restante das empresas teria entregue um resultado de 3,5%. E quando a gente bota o S&P 500, essa linha em preto, dá 18,2%. Então olha só que curioso, 72% do resultado ali da bolsa americana veio exatamente dessas 7 empresas, somente delas. Então, o princípio de Pareto explica isso. Não é a sua carteira inteira que vai andar só para cima ou que vai disparar, que vai ter um resultado como esse. São os 20% que você tem das empresas que vão entregar um resultado para 80% dos outros ativos. O segundo ponto é que as ações podem ficar de lado por muito tempo no longo prazo, e quanto a isso não tem nada de errado. Basta simplesmente você entender que investir em boas empresas por longo prazo exige paciência, exige tempo, mas somente quem realmente está ali focado no longo prazo vai colher bons frutos e bons resultados. Um exemplo que eu quero mostrar aqui, por exemplo, é esse caso de Microsoft. Se você olhar para ver, ela passou ali de 2002 até 2013, cara, basicamente que de lado, não subiu nada de 2002 a 2013. Então mais de 10 anos só andando de lado, com retorno muito baixo. Mas de 2013 em diante, a gente vê que ela subiu ali mais de 1000% depois. Então, note que as ações podem andar de lado por muito tempo para depois entregar um baita resultado. Outro exemplo muito clássico é o caso de Amazon, que se a gente parar para ver, lá de 2000 até basicamente os anos 2009 e 2010, a empresa também não andou muita coisa. Mas dali em diante a empresa subiu mais de 3.000%. Esses são alguns dos exemplos que você possa entender que uma ação pode permanecer de lado por muito tempo antes de realmente andar muito no famoso, né, que ela começa a disparar e realmente entregar bons resultados. Ou seja, se uma ação está andando de lado, não quer dizer que ela é uma ação ruim, ela pode ser a próxima a explodir. Só que você não entendeu que investir é para o longo prazo e escolher bons ativos. Aí o seu erro pode estar em 2 momentos. Ou você não sabe escolher boas ações para longo prazo, ou você não tem paciência. E aí o que acaba acontecendo é que simplesmente os investidores passam um bom tempo com a empresa, ela não vai para lugar nenhum, ele vende essa ação para comprar aquela que está
subindo mais, e aí ele vende exatamente nessa ação aqui. Ele compra aquela que está subindo, e aí o que acontece é que ele vai pegar um pouco, ou talvez não pegue nada daquela ação que já subiu, e quando essa aqui começa a disparar, a estourar, ele perdeu. Então ele vai acabar sempre nesse vício de comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, não vai investir bem pro longo prazo, e aí já sabe, não vai para lugar nenhum com seus retornos. Investir pro longo prazo exige paciência e disciplina. E aqui eu quero trazer essa imagem que mostra exatamente isso. Se você tivesse investido $10 mil no S&P 500 de 2013 a 2022, investido por todo o período, você teria ali $64 mil ao final do período. Se você perdesse os 10 melhores dias por algum motivo, você não ficou, você vendeu, o que seja, você não teria $64 mil, mas $29 mil. Porque ele fala, 7 dos 10 melhores dias aconteceram em mercados de baixo. Se você perdeu os 20 melhores dias, você teria $17 mil. Se você perdeu 30 dos melhores dias, $11 mil. Então ele fala, em 2020, o segundo melhor dia aconteceu imediatamente depois do segundo pior dia. Então note que um bom dia, um dos melhores dias da bolsa, veio depois dos piores dias. E se tivesse perdido os 40 melhores dias, você teria menos do que você colocou. Os 50 melhores dias, você teria menos ainda do que você colocou. E se você perdeu os 60 melhores dias, você teria $4 mil, menos da metade do que você investiu. Se você perdesse os 60 melhores dias, você teria ali 93% a menos do que se você investisse por todo o período. Você teria ali deixado $60 mil na mesa, só porque você perdeu os melhores dias, tentando identificar qual o melhor momento para se comprar uma empresa. Você não sabia disso, né? Cara, já deixa o like e se inscreve no canal, porque, cara, isso aqui é informação de ouro, pô. Deixa o like aqui embaixo, vai, rapidinho, se inscreve no canal, só que eu tô te ajudando. Vamos lá. Por isso, entenda que você investir sempre é o segredo, não você querer ficar girando carteira, comprando e vendendo. Cara, isso não vai dar certo, tá? Investir por longo prazo não é isso. É você comprar, fazer o buy and hold, comprar e investir em bons ativos por longo prazo, é comprar e segurar, não ficar girando carteira. E aí, como eu disse, a ação tá de lado, o investidor vende, a outra tá subindo, ele compra. Aquela que ele faz o quê? Ele tá sempre atrás do mercado. Acontece exatamente o que a estatística mostra, ele não vai ter bons resultados de longo prazo. Agora, não adianta você saber toda a teoria e a sua carteira não está bem construída. Esse aqui também é outro ponto. Se a sua carteira não está bem construída, tudo que eu falei até aqui não vai servir de nada para você nos seus investimentos. Então, a melhor carteira não vai ser aquela que a casa de research mandou para você comprar ou que você copiou de um vídeo no YouTube. A melhor carteira é aquela que serve para você e para os seus objetivos. É uma carteira individualizada. Não é uma carteira que vai servir para todo mundo, porque todo mundo é individual, todo mundo tem suas peculiaridades, seus perfil de risco, sua aversão à perda, cada um reage de um jeito ao mercado, cada um tem um objetivo de vida diferente. Então, note que o que acontece no final do dia é que a melhor carteira é aquela que vai atender os seus objetivos, não a massa. E quando você pega, por exemplo, uma casa de research, ela não está pensando em você que está assistindo o vídeo, ela está pensando no geral. Então, você precisa construir sua carteira personalizada para você, definir o quanto de peso você quer, as alocações, macro, micro, onde você vai investir o seu dinheiro e saber se você vai fazer uma alocação passiva, uma alocação ativa, uma alocação híbrida, se vai ter ETFs na parte passiva, se vai ter renda fixa, se não vai, mas isso aqui é assunto que a gente fala em outro vídeo. E se você quiser aprender de fato a montar uma carteira diversificada, sabendo ponderar os pesos, ativos e as classes, eu vou deixar aqui embaixo o link do IZT, que é meu curso de investimentos, onde eu te ensino exatamente o passo a passo para você identificar, analisar e comprar os melhores ativos que vai multiplicar o teu patrimônio, seja no Brasil, seja no exterior, por longo prazo, sem esse negócio de dica fácil, sem esse negócio de ser rápido, de ficar fazendo trade, rodando carteira. Não, é investir em bons ativos por longo prazo e ter uma construção patrimonial. Então vai aqui embaixo no link da bio e se inscreve no IZT. Bom, foi esse o vídeo de hoje. Se você aprendeu alguma coisa nova, deixa o like, se inscreve no canal. Investor topo, já deixou o seu like lá atrás. Muito agradecido por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo e é só o começo.